aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. Hoje a gente tem mais um lançamento, a GTX 1660 Ti. E não, ela não é a Pascal, ela não é uma Pascal com testosterona, com esteroides. Essa aqui já é uma placa com a arquitetura Turing. E se você quer saber mais, fica até o final, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então galera, a gente está falando hoje da GTX 1660 Ti. Essa aqui é uma placa com arquitetura Turing, tá? Por mais que a gente tenha GTX no nome, a gente tem uma arquitetura aí já igual à arquitetura da RTX, mas a gente não vai ter as funções aí de Ray Tracing e DLSS. Quais as partes interessantes? A gente tem aqui em média 50% a mais de performance em relação a 1060. Isso significa que a gente consegue jogar todos os lançamentos em Ultra com uma boa experiência de jogo. E se você quer jogar aqueles jogos mais voltados para esportes, aquela galera que compete de verdade, você consegue aí com a quantidade de frames acima de 120 ou pelo menos em 120. Então quando a gente fala de Fortnite, PUBG, que são jogos aí que tu tem um mapa grande, tu precisa visualizar, né, ter um campo de visão alto, e isso acaba pesando bastante no computador. Então testes já foram realizados pela própria NVIDIA para garantir que esses jogos mais pesados têm uma boa performance, um bom desempenho aí nesta placa. Então pra galera que tem uma 960 ou inferior, essa aqui já é uma placa que vai conseguir, né, te entregar um bom upgrade no computador e por um preço mais acessível. Como a gente não tem algumas das grandes novidades das RTX, a gente consegue aí um preço mais acessível. Só pra gente complementar rapidinho a parte de arquitetura dessa placa, a gente vai ter os Adaptive Shadings, que são basicamente uma forma mais inteligente da placa verificar quais são os elementos que precisam de mais detalhes e quais são os elementos da imagem, né, que está aparecendo na tela, que mesmo que a quantidade de detalhes aumente, não vai fazer tanta diferença para a experiência do usuário. Isso faz com que você, né, que a placa em si não gaste desempenho com determinados pontos na tela, com determinados pontos na imagem, você tenha então, né, posteriormente então, uma performance melhor, maior quantidade de frames e a experiência aí mais fluida e melhor. Além disso, essa placa também consegue trabalhar com floats e ints ao mesmo tempo. Isso significa que quando na Pascal existia uma necessidade de trocar entre floats e ints, agora a gente vai ter ao mesmo tempo, eles trabalhando ao mesmo tempo, dependendo do jogo, a gente vai ter uma performance de 30, dependendo do jogo aí 50% a mais de frames, que no final das contas, né, é o que importa, né, uma quantidade maior de frames e maior fluidez na tela. E a gente também vai ter o Cache L1 unificado e programável também nessa tecnologia. Uma parte mais interessante disso tudo é que a gente tem esses três pontos principais, mas é que dependendo do jogo, a gente vai ter, por causa de uma delas, uma melhor performance, dependendo por causa de duas, dependendo por causa das três. Então a ideia toda é que a gente tem pelo menos 50% a mais de performance em relação aí à série 10. E agora vamos falar um pouquinho sobre como que essa placa está construída fisicamente. Na parte de refrigeração, vocês já viram aqui que a gente tem os três fãs, né, três fãs básicos, que, né, várias streaks que a gente já apresentou aqui no canal, que também tem. E a parte legal é que a gente vai ter aqui o novo design, que é o design que também está nas 2080. Então aqui não são Wing Blades, são Axial Fans, tá? Que é o novo design patenteado pela Asus. É um design que entrega um pouquinho mais de performance em relação aos Wing Blades, que entrega performance também superior em relação aos modelos referência. Complementando essa parte de refrigeração, como a gente precisa que o calor saia do chip gráfico e chegue efetivamente então para ser refrigerado pelos fãs, a gente continua tendo o Max Contact, que aumenta a zona de contato, a área de contato do chip gráfico com os dissipadores. E claro, né, a gente também tem a tecnologia 0DB e uma nova tecnologia que chegou inicialmente nas RTX, mas também vai estar presente aqui, é a Dual BIOS, que a gente vai ter um perfil já pré-programado voltado para performance e um outro perfil voltado para o modo silencioso. Modo silencioso, basicamente, né, buscando um maior silêncio e, claro, sem estragar a placa, né? Então a gente tem aqui, a partir de 55 graus, usando a tecnologia 0DB, os fãs começam a ligar e no modo performance esses fãs aí se mantêm sempre refrigerando bem a placa.
Essa placa e todas as placas de vídeo da ASUS contam também com a tecnologia Auto Extreme. A gente vai ter aqui componentes Super Alloy Power 2 e, claro, a gente tem um reforço aí um pouquinho maior. Como a gente está falando aqui de uma placa que né, um pouco mais pesada, a gente vai ter esse backplate aqui, que é ligado a essa parte aqui, que também é de metal, e está ligado, consequentemente, ao nosso espelho traseiro. Isso garante que a placa não vai envergar, você pode ficar tranquilo. E se você tiver uma placa mãe da ASUS, você pode ficar tranquilo que o Safe Slot garante que nem a placa, nem o slot, nem nada envergue, quebre, derreta, se desmanche, pode ficar tranquilo. A gente vai ter alguns conectores nessa placa. Esses dois conectores aqui são para fãs e um vai ser para também uma fita RGB, porque a gente tem AutoSync. Os fãs que a gente conectar aqui, é interessante que eles fiquem apontados para a placa, porque à medida que a temperatura dessa placa for aumentando, esses fãs também vão aumentar o RPM, se eles tiverem a opção de variação de RPM. E claro, a gente também tem suporte a AuraSync, ou seja, os efeitos RGB sincronizados, então você pode colocar e montar sua própria rave na sua casa com as cores que você quiser. E antes da gente terminar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre os números dessa placa. A gente vai ter 1536 núcleos CUDA. No Model C, o Boost Clock vai ser de 1890 MHz e Base Clock de 1530 MHz. Além disso, né, como já está escrito aqui, a gente tem 6 GB de memória GDDR6. Essa interface de memória é de 192 bits e 12.002 MHz. Além disso, a gente vai ter necessidade aí de uma conexão da sua fonte aí para suprir a energia dessa placa. Você vai precisar de um conector de 8 pinos. E claro, né, a gente tem suporte HDCP 2.2, ou seja, você pode visualizar conteúdos protegidos utilizando esta placa do vídeo. E a gente também vai ter alguns conectores na nossa traseira aqui, na traseira desta placa, não é mesmo? A gente vai ter duas conexões HDMI 2.0 do tipo B e duas conexões DisplayPort 1.4. E é desta forma que nós encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e, claro, sugestões, feedbacks, qualquer coisinha fofa que vocês queiram colocar pra mim, também podem botar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!